Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês tenham descansado bastante ou que tenham colocado todas as atividades em dia. Caso você não tenha colocado nada em dia semana passada e preferiu descansar, tu tá certíssimo, coloca essas atividades essa semana sem problema nenhum. Então, hoje nós vamos continuar vendo as soluções. Então, há um tempo atrás, a gente começou a ver como a gente pode classificar as soluções e hoje a gente vai terminar essa parte do assunto. Então, o que vocês vão fazer lá no caderno? O mesmo esquema de sempre: escrever a data de hoje, escrever qual é a aula, né? Aula online 24 e 25, e o nome do assunto, classificação de soluções. O esquema da aula é o mesmo das outras. Primeiro, assistir o vídeo, revisar os slides. Quando você estiver assistindo o vídeo ou revisando os slides, faça as anotações no caderno. Depois, resolva as atividades do final do slide e envie uma foto aqui no Classroom. Antes de vocês se desesperarem e irem para o Brainly, tentem resolver e caso não consigam, tirem a dúvida comigo, tá? Não me importa de tirar a dúvida de vocês, ok? Então, vamos lá. Para a gente ver classificação de soluções, primeiro a gente viu o coeficiente de solubilidade. Então, vamos relembrar um pouquinho do que é o coeficiente de solubilidade. Esse coeficiente, ele determina a quantidade máxima de soluto que você consegue dissolver em uma quantidade de solvente e em uma certa temperatura. O que isso aqui significa, né? Traduzindo, é a quantidade de soluto que você consegue dissolver. E essa quantidade, ela depende do quanto de solvente você tem, do quanto de água você tem e em qual temperatura você está trabalhando, tá? Mas o importante é você saber que é a quantidade máxima de soluto que você consegue dissolver em alguma situação. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho essa quantidade de água nesses 2 beckers aqui, na mesma temperatura, e eu tento dissolver 10 gramas de sal de cozinha, neste caso aqui eu vou conseguir. Talvez, com certeza, você não vai conseguir dissolver 500 gramas de NaCl nessa quantidade aqui de solvente, nessa quantidade de água, tá? Por quê? Porque o valor vai passar do coeficiente de solubilidade dele. Então, se passar do coeficiente de solubilidade, ele não consegue dissolver. Agora, se eu aumentar essa quantidade de água aqui ou colocar em uma piscina gigantesca, agora sim a gente vai conseguir dissolver. Por quê? Esse coeficiente, esse limite, ele depende da quantidade de solvente, ele depende da quantidade de água que a gente vai adicionar ali. Então, continuando aqui, é o que a gente estava vendo antes, o valor máximo de soluto que pode ser dissolvido, depende da quantidade de solvente e varia de acordo com a temperatura. Então, o que significa dizer que depende da quantidade de solvente? Então, por exemplo, aqui a gente tem o NaCl, que é o sal de cozinha. Quando eu tenho 100 ml de água, a gente consegue dissolver 36 gramas. Agora, quando a gente tem 200 ml de água, esse valor ele vai mudar, ele vai dobrar, tá? Então, revejam a aula anterior que eu explico bem certinho essa parte aqui e eu explico também como você faz para calcular esse valor de coeficiente, caso você não tenha esse número. Mas o importante aqui é lembrar que ele depende da quantidade de água, ele vai variar dependendo da quantidade de solvente. E ele também depende da temperatura, certo? Porque eu tinha falado aqui, ó, varia de acordo com a temperatura. Como que a gente vai analisar isso? A gente analisa de acordo com um gráfico. Neste gráfico aqui, a gente tem os valores de coeficiente. Então, esses valores aqui são a quantidade de soluto que a gente consegue dissolver. E aqui embaixo a gente tem a temperatura. E essa linha aqui a gente chama de curva de solubilidade. Ela vai indicar para a gente qual é o coeficiente, qual é o limite que a gente consegue dissolver em cada uma dessas temperaturas. Então, vamos supor aqui que eu estou a 10 graus Celsius, certo? Eu estou aqui. E eu quero saber qual é o limite nessa temperatura. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e eu vou andar até a curva. Eu não posso passar e não posso fazer antes. Sempre tem que chegar certinho aqui na curva. E agora eu vou olhar o valor que corresponde aqui do lado. Aqui vai dar mais ou menos, vai dar 20 gramas, né? Então, em 10 graus Celsius eu consigo dissolver 20 gramas. Agora, vamos ver aqui, vamos supor que eu quero saber a 40 graus Celsius. A gente vai andar até a linha, bem bonitinho aqui até a curva. E depois a gente vai olhar o valor correspondente do outro lado.
não deu bem certinho 60, deu mais ou menos 58, 59, mas o importante aqui é vocês saberem que a gente, para saber qual é o valor, a gente vai pegar aqui a temperatura, ó, vamos por 50 graus Celsius, subir até a curva e olhar qual é o valor que corresponde aqui do lado, que nesse caso aqui deu 80, certo? Agora, continuando aqui, a gente tem um exemplo. Tentem resolver esse exemplo antes e depois continua aqui com o vídeo para você saber se você fez certo ou não. Então, o que ele fala aqui neste exemplo? A curva de solubilidade da substância nitrato de potássio dissolvida em 100 gramas de água em função de temperatura mostrada abaixo. Então, a gente tem o gráfico aqui que mostra qual é a variação aqui da curva de solubilidade para essa substância. E ele quer saber qual é a solubilidade dessa substância em 60 graus Celsius. Então, o que a gente tem que fazer? Encontrar a primeira temperatura aqui. Então, aqui é 60. A gente vai andar bonitinho até a curva. Eu cheguei aqui na curva, lembra, não pode passar e não pode ser antes, tem que ser bem bonitinho na curva. E eu vou olhar este valor aqui. Ai, aqui vai ficar meio torto, mas no finalzinho eu consertei. Então, chegou mais ou menos aqui. Então, vamos ver, deu 110 mais ou menos. Então, aqui a gente vai colocar mais ou menos 110, porque passou aqui um pouquinho, tá? Mas não chegou em 125. Então, 110, 115, por aí. Entenderam? Então, ó, sempre pega a temperatura que você quer, anda até o gráfico e olha o valor da solubilidade que está correspondendo ali do outro lado. Agora que a gente já sabe o que é o coeficiente de solubilidade, a gente vai classificar as soluções. Porque para a gente classificar as soluções, a gente precisa saber do coeficiente de solubilidade, por isso que a gente viu essa definição ali antes, e a gente também precisa saber da quantidade de soluto que a gente adicionou na solução. Tá? Então, lembra, solução é a adição de soluto e de solvente, no final a gente vai chegar aqui na solução. Então, vamos lá. Classificação de soluções a gente pode classificar de 4 formas. Então, solução insaturada, solução saturada com corpo de fundo. Aqui no corpo de fundo a gente pode chamar também de precipitado, tanto faz. E também de solução supersaturada. Agora, vamos ver detalhadamente o que significa cada uma delas. Então, primeiramente, solução insaturada é aquela que a gente coloca menos soluto do que o valor máximo ali do coeficiente de solubilidade. Então, neste exemplo aqui, a gente tem 36 gramas de NaCl, esse é o limite para essa quantidade aqui de água. Então, aqui eu passei, mas vamos supor que a gente tem só 100 gramas de água aqui, tá? Esquece o resto lá para cima, a gente só tem aqui, ó, 100 gramas de água, certo? Em 100 gramas de água, ele adicionou 10 gramas de NaCl. 10 gramas de NaCl é menos que o limite, porque o limite é 36. Então, toda vez que eu colocar menos do que esse limite, vamos supor 30, 25, 34, a gente tem soluções insaturadas, porque a gente tem menos que o limite. Agora, quando que a gente vai ter uma solução saturada? É quando a gente coloca exatamente o valor, a quantidade de soluto que fica igualzinho ao coeficiente de solubilidade. Então, a gente diz que atingiu o valor do coeficiente de solubilidade. Então, ó, aqui é a mesma coisa. Finge que eu enchi de água só até 100 aqui, tá? Então, se o limite é 36 e eu coloquei 36 gramas do soluto ali, então eu coloquei o valor do limite ali máximo, a gente tem uma solução saturada. Agora, quando que a gente tem uma solução saturada com corpo de fundo? É quando a gente coloca mais soluto do que o coeficiente de solubilidade ele permite ali. Então, o que acontece? Aqui o limite é 36, certo? Então, nessa temperatura aqui, que é o exemplo que a gente estava usando aqui antes, tá? Então, 36 é o limite. Então, aqui nesse exemplo eu coloquei 36 gramas, deu certinho, eu tive uma solução saturada. Só que aqui nesse exemplo de baixo, eu tenho 50 gramas de NaCl. E eu tentei colocar nesses 100 gramas de água aqui. Só que o que aconteceu? A gente passou do limite e a gente não conseguiu dissolver tudo. Então, a gente formou um corpo de fundo, a gente formou um precipitado.
Quando isso acontece, quando a gente coloca mais que o limite e esse a mais ali não consegue ser dissolvido, a gente chama de solução saturada com corpo de fundo. Agora eu pergunto para vocês, quanto que eu tenho aqui embaixo de precipitado? Como é que a gente vai calcular isso? A gente pensa assim, se o limite é 36, significa que eu consegui dissolver 36 gramas e o que sobrou disso foi precipitado. Então, como a gente faz? A gente diminui aqui, ó, 50 que é o quanto eu coloquei e 36 é o quanto eu consegui dissolver. 50 menos 36, a gente vai ter 14 gramas. Então, esse que está aqui precipitado, ele equivale a 14 gramas de soluto. O resto a gente conseguiu dissolver, certo? Então, solução saturada com corpo de fundo é quando a gente passa do limite, a gente não consegue dissolver ele. Agora, o último tipo que a gente vai ter aqui, a gente chama de solução supersaturada. Esse aqui é uma solução que é muito instável, porque ela não foi feita naturalmente. O que aconteceu aqui? A gente tinha, vamos supor, aquela solução saturada com corpo de fundo que a gente tinha aqui neste outro exemplo. E o que a gente fez? A gente aqueceu essa solução, então a gente aqueceu até chegar a 80 graus Celsius. Quando chegou a 80 graus Celsius, esse corpo de fundo aqui a gente conseguiu dissolver ele. E a gente deixou resfriando essa solução aqui com muita calma, e a gente conseguiu passar do limite. Então, quando que a gente vai ter uma solução supersaturada? Quando a gente consegue dissolver mais soluto que o limite que estava ali permitido no coeficiente de solubilidade. Então, ó, a diferença da saturada com corpo de fundo. Aqui a gente não consegue dissolver tudo, fica no fundo. E na solução supersaturada a gente consegue dissolver, porque a gente aqueceu, passou por um processo com muito cuidado para que isso acontecesse. Mas o importante é saber que ela é extremamente instável. Se a gente chegar aqui e perturbar essa solução, ela vai formar ali o corpo de fundo novamente, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Tente resolver antes e depois confira aqui a resolução. Sabendo que o coeficiente de solubilidade do KCl é 7,4 em 100 gramas de água e a 20 graus Celsius, classifique as soluções a seguir. Então, aqui, nessas soluções, a gente tem 100 gramas de água e ele te dá quanto de soluto que ele colocou. Se o limite é 7,4, a gente vai ficar comparando esse valor aqui com o quanto a gente colocou para ver que tipo de solução a gente vai ter. Então, aqui ele está falando solução, ele colocou 8,4. 8,4 é mais que o limite. Então, aqui a gente tem uma solução saturada com corpo de fundo, porque nem tudo vai conseguir ser diluído aqui. E quanto que a gente vai ter de corpo de fundo? Isso, lembra que a gente calcula ali, ó. A gente pega o quanto a gente tentou dissolver e diminui pelo quanto a gente consegue realmente dissolver. Então, 8,4 menos 7,4, a gente tem 1 grama de soluto que vai virar o corpo de fundo ali. Agora, na letra B, a gente tem soluto e a gente conseguiu dissolver 7, gramas de soluto ali. Que tipo de solução a gente vai ter? 7,4 é exatamente o coeficiente de solubilidade. Então, aqui a gente tem uma solução saturada, que é quando a gente chega no limite. Na letra C, a gente colocou 2, gramas de soluto. 2,4 gramas é menos que o limite. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma solução insaturada, porque não passou do coeficiente. E na última questão aqui, a gente tem uma solução e a gente adicionou 8,4 gramas. E aqui ele colocou uma especificação, ele falou que a gente conseguiu diluir tudo. Então, 8,4 é mais que o limite, só que aqui ele está dizendo que a gente conseguiu diluir tudo. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma solução super saturada. Então, no próximo slide aqui, ó, a gente tem a resolução. Então, a gente tem as respostas. 8,4 é mais que o limite, então, saturada com corpo de fundo. 7,4 é igual ao limite, então, saturada. 2,4 é menos que o limite, então, insaturada. E por último aqui, 8,4, mas conseguiu diluir tudo, a gente tem uma solução super saturada, porque passou do limite, mas a gente conseguiu diluir tudo. Agora é com vocês. Aqui a gente tem um exercício. Nesse exercício, ele quer saber a mesma coisa que a gente fez antes aqui. Ele te dá o coeficiente
e te dá qual é a substância, e ele quer saber o tipo de solução que eu tenho em cada uma delas aqui. Quando eu tenho 100 gramas de soluto, quando eu tenho 30, quando eu tenho 45,8 e quando a gente tem 50, certo? Então, essa é a aula de hoje. Não esqueçam de resolver o exercício e fazer o resumo no caderno e me mandar foto da resolução, beleza? Então, até a próxima, tá bom? Beijos!